Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Sou o pastor Adriano Papa, estou na apresentação desse programa que certamente vai ser bênção na sua vida. Você que está nos assistindo aí pelo canal 6 da NET Claro, na cidade de Patinga, seja muito bem-vindo. A quem você puder divulgar aí para que possa sintonizar no canal 6. Vai ser muito bom. Vamos fazer aquela campanha do bem que a gente vive fazendo aqui para alavancar a nossa audiência. Você que está assistindo pelo site da TV, boa noite para você também, no site www.tvcaravelas.com. Divulgue aí o link do site também para que mais pessoas possam ser instruídas e ricamente abençoadas. E também quem está assistindo no nosso streaming, na página Propósito de Vida no Facebook ou na página da TV Caravelas no Facebook. Eu quero convidar você a compartilhar o máximo que puder esses links para que mais pessoas possam assistir o programa de hoje. Nós vamos falar de um assunto muito sério, vocês têm visto aí as nossas divulgações, né? Nós vamos falar sobre a igreja e o combate ao abuso sexual infantil. Todos nós ficamos com um misto de revolta e indignação ao saber da notícia veiculada pela imprensa da criança de apenas 10 anos de idade do estado do Espírito Santo, que estava grávida, vítima de abuso sexual. Ficamos ainda mais, digamos assim, indignados ao saber que essa menina vinha sendo estuprada desde os 6 anos de idade pelo tio. Eu trabalho como capelão escolar. Eu posso dizer com certeza que, infelizmente, essa é uma realidade muito próxima de nós. Não é somente no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, mas está bem próximo a nós. O abuso sexual contra crianças e adolescentes tem crescido muito no Brasil. A cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual. E qual o papel da igreja diante de tudo isso? Qual papel a igreja deve desempenhar diante dessa situação? Então, para falar desse assunto, estamos aqui no programa com a presença virtual, né, da Eni Viana. Ela é educadora infantil e tem pós-graduação em análise de comportamento na área clínica e social. Eni, boa noite, seja bem-vindo ao Propósitos de Vida. Ei, boa noite. É um prazer, né, estar aqui participando desse programa que tem abençoado vidas. E nós hoje vamos conversar um pouquinho, né, porque o assunto ele é muito extenso, mas a gente vai dar uma pincelada, algumas orientações importantes para os pais e educadores sobre esse tema. Tudo bem. Estamos também com a participação de Rosiane Malaquias, formada em serviço social. Ela trabalha como assistente social na Associação Projeto de Deus, na cidade de Patinga, e orientadora educacional na Faculdade Unopar. Rosiane, boa noite, seja bem-vinda ao programa. Rosiane, me parece que seu microfone está desligado. Sim. Funcionou agora? Isso. Agora ligou. Boa noite. Boa noite. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade, a abertura aí no programa, de esclarecermos sobre esse assunto, né, e trazer à tona informações de um tema assim, tão importante e que muitas vezes é velado pela sociedade e que precisa de ser trabalhado e falado mais vezes, né? Orientando aí as nossas famílias. Ok. Você que está assistindo aí, durante um bom tempo, você pode perceber que o programa Propósitos de Vida e outros programas da TV Caravelas que são veiculados ao vivo, cada um de nós estamos em casa, cumprindo aí as regras sanitárias. Então, da nossa casa,
cada um está transmitindo aí para a TV Caravelas o seu vídeo, a sua imagem, e a TV Caravelas está fazendo chegar aí na sua casa com qualidade. Então, divulgue aí o nosso programa, a nossa programação, pois aqui não tem reprise não. Aqui cada semana tem novidade, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa pergunta sobre o assunto. Vou perguntar para a Rosiane. Nós sabemos que a violência sexual ela se expressa de várias formas. E você pode falar para nós o que é violência sexual e como ela se expressa? Sim, pastor, né? Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela vai se definir pelo abuso ou a exploração do corpo de meninos ou meninas em atividades sexuais impróprias para a sua idade cronológica e também para o seu desenvolvimento físico, psicológico e social. E ela vai se expressar através do abuso sexual e da exploração sexual. Então, olha, o abuso, ele ocorre quando um adulto, independente do sexo, seja masculino ou feminino, ele usa de uma criança ou de um adolescente para sua satisfação própria do seu desejo sexual. E esse favorecimento sexual, ele engloba qualquer tipo de situação, que vai desde o prazer do adulto ou até mesmo um beijo, as carícias, né? E até mesmo chegando aí ao estupro. Isso é um abuso sexual. Agora, a exploração é a utilização sexual de crianças e adolescentes, mas com a intenção de lucro ou troca. Então, tem uma rede aí que vai lucrar com essa exploração sexual dessa criança e desse adolescente, através de vídeos pornográficos, né, do turismo sexual, das redes de prostituição. E eu quero deixar claro que a criança ela não prostitui, ela é prostituída através dessas redes de prostituição. E usa-se muito hoje a internet, né, para essa questão aí da exploração sexual. Ok. Como eu disse no início do programa, eu citei o caso que ficou bem conhecido entre nós, da menina de 10 anos que ficou grávida do tio e vinha sendo abusada desde os 6 anos de idade. A gente pode perceber aqui que a maioria dos abusos eles acontecem dentro de casa, por uma pessoa que a criança ama e confia. Irmã Eni, você pode falar sobre isso para a gente? Sim, é uma triste realidade, mas é o que acontece. A maioria dos abusos acontece no contexto intrafamiliar, dentro de casa, quando existem laços familiares, quando as crianças estão próximas de parentes, de amigos, pessoas que não levantam nenhum tipo de suspeito. E elas são violentadas ou abusadas dentro da sua casa. E também tem um ambiente extrafamiliar, onde o autor da violência sexual não possui laços familiares com a criança ou com o adolescente. Pode ser uma pessoa conhecida ou totalmente desconhecida. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, o abusador, ele não tem, a gente brinca assim, né? Não tem estrela na testa, ele não tem aparência de abusador. Às vezes é criada uma fantasia que é um homem mau ou uma mulher mau, de aparência, que vai assustar. E não é, são pessoas normais, de aparências normais, que aproximam das crianças, aproximam dos adolescentes, compram eles com presentes, balas, com elogios. Às vezes eles ficam por perto, analisando aquela criança, vê alguma carência que aquela criança tem e ele aproxima para suprir essa carência, mas com o intuito desse abuso. Então, as famílias precisam estar bem atentas a essas coisas, né? Quem são as pessoas que estão ao redor?
Como diziam os antigos, né? O bom não tem estrela na testa. Então, a gente precisa ter esse olhar das pessoas que estão dentro da nossa casa, para quem nós abrimos a porta da nossa casa e o que acontece com os nossos filhos fora de casa, na escola, na pracinha, na casa de um amigo. E a gente precisa estar atento a essas pessoas e o olhar sobre os nossos filhos. Ok. Rosiane, quando a gente fala de abuso sexual contra criança, a gente imagina logo o estupro, né? Mas o abuso sexual, ele não se caracteriza somente pelo estupro, né? Tem outras maneiras que são características também, são caracterizadas como abuso sexual. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, ou falasse mais sobre isso. Você já começou na primeira pergunta, na primeira resposta. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, tem esse mito mesmo, né? Quando a gente ouve, uma criança foi abusada sexualmente, a gente já pensa, nossa, ela foi estuprada. E na maioria das vezes, não. Porque o abuso, ele custa ser descoberto exatamente porque ele pode ser sem contato físico, né? E ele pode ser com contato físico e sem o contato físico. Um abuso sem contato físico é aquele que vai ser através do assédio sexual, do abuso sexual verbal, do telefonema obsceno, né? Uma outra forma desse abuso sem contato físico é através do exibicionismo. O que é isso? É o ato de mostrar os órgãos genitais ou se masturbar na frente das crianças ou dos adolescentes, né? Com a intenção de trazer constrangimento. Isso também é abuso sexual sem contato físico, né? Uma outra forma do abuso sexual sem contato físico é o voyeurismo. O voyeurismo é o ato de observar fixamente órgãos genitais de outras pessoas quando elas não desejam ser vistas. E isso traz constrangimento para a criança, para o adolescente, e eles não estão preparados psicologicamente para esse tipo, né, de ação e de violência. Acontece muito hoje através da internet também. É abuso sexual sem contato físico. Quando o abusador, ele pede para que a criança ou para que o adolescente envie fotos nudes para ele. Ele vai alimentar uma rede de prostituição através dessas fotos, né? Ou quando ele mesmo começa a enviar fotos nudes para as crianças, começa a postar vídeos pornográficos, colocando essa criança para assistir, né? Então, fica um alerta aí para os pais em relação à internet, né? Existe hoje uma rede de pedófilos na internet praticando esse abuso sexual sem contato físico. E a outra forma, que é a que a gente mais conhece e identifica mais, né? Que é com contato físico. Essa forma vai envolver aí carícias nos órgãos genitais, vai envolver tentativa de relação sexual, masturbações, sexo oral, penetrações, né? Nós falamos também com abuso sexual sem conjunção carnal. Então, é aquela modalidade de abuso na qual ocorre a prática de atividades sexuais sem a penetração peniana, como toque nas partes íntimas, penetração com dedos, acontece muito, né? Penetração com dedos, com objetos, sexo oral. Então, essas são as formas do abuso sexual com contato físico. E agora tem também o abuso sexual com conjunção carnal. Aí que vai ocorrer aí o sexo, a relação sexual com penetração, né? E o estupro de fato. Então, essas são as formas. Ok. Quais são os sinais que a criança dá pra gente
quando ela está passando por uma situação de abuso? Dá para a gente perceber esses sinais? Sim, né? A gente que trabalha com educação, a gente que trabalha com a igreja, nós como pais, nós que conhecemos os nossos filhos, nós conseguimos perceber que a criança ela muda o comportamento. Ela vai passar a ser, se ela é uma criança muito alegre, ela começa a ficar uma criança triste, ela apresenta muito medo, ela vai apresentar uma ansiedade, um distúrbio alimentar, ou ela vai parar de se alimentar, ou ela vai se alimentar em excesso, ela vai ter fobia social, ou ela vai apresentar, ela vai mudar o comportamento. E aí os pais precisam estar bem atentos a esses comportamentos, que às vezes os pais não identificam. Acho que a criança está pegando birra, ou que é rebeldia de adolescência, e às vezes não é. Então, nós precisamos conhecer os nossos filhos para identificar essa mudança de comportamento neles, esse medo, essa ansiedade. Às vezes, se a criança é pequena, o abusador chega, por ele ser um parente, alguém conhecido, a criança logo esconde atrás dos pais, não quer cumprimentar, não quer sentar no colo, e às vezes o pai ou a mãe insiste com a criança, cumprimenta, abraça, é seu tio, é seu avô, é seu amigo. E os pais precisam perceber por que essa criança não quer aproximar dessa pessoa. E, né, uns por ignorância, às vezes até repreende a criança, ou obriga a criança a aproximar, e às vezes a criança está ali gritando, socorro, eu não quero, né? Eu não quero ir nessa casa, ou eu não quero ficar perto. Então, os pais precisam entender. Às vezes a criança entra em depressão, o sono, ela não consegue dormir, tem pesadelos à noite. Muitas crianças começam a urinar, né? De medo à noite, e às vezes o pai repreende tudo. Mudou esses comportamentos, tem que ter uma causa, tem que ter um porquê. E aí entra a ajuda dos profissionais, né? Se você não está conseguindo identificar, percebeu que o seu filho, seu adolescente teve uma mudança muito brusca, procura ajuda. Procura um psicólogo, né? Ou leva no médico, fala dessa mudança para que os profissionais consigam chegar, abraçar essa criança, esse adolescente da maneira correta, sem se expor, porque às vezes a mãe começa a perguntar: o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? E isso vai deixando a criança com mais medo, mais arredia, e ela não consegue se expressar, né? Aí, às vezes, as pessoas até falam: mas eu perguntei, ele não falou nada. Mas não é só a maneira de perguntar, porque geralmente as crianças que sofrem esse tipo de abuso, elas também sofrem ameaças. Se você contar, eu vou te matar, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer... Então, elas sofrem ameaças, elas têm medo de falar. Por isso que precisa da ajuda desse profissional para conseguir chegar na criança e buscar dela essas informações da maneira correta, Mas a criança, ela apresenta sinais, ela muda o comportamento completamente. Ok, e ainda para você, Eni, como que nós, os pais, a gente pode ser preventivo em relação aos nossos filhos? Olha, nós temos que conversar com os nossos filhos. Conversar abertamente, né? É um tema que ainda, apesar de estarmos no século XXI, tem um tabu ainda de falar sobre essa sexualidade, falar sobre esse abuso. Então, é conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, mostrar para eles que os pais são amigos, eles podem confiar. Se algo errado acontecer, se perceber se nas redes sociais alguém fez algum tipo de brincadeira ou insinuou algo, que ele sinalize, né? Que ele sinalize, e mostrando vídeos, livros preventivos que instrua essa criança e esse adolescente, mostrando para eles quais são os caminhos, né? Que ele pode ligar e fazer denúncia, porque às vezes
ele vai estar sofrendo dentro de casa. Às vezes ele não vai ter liberdade com o pai, porque é o pai que está abusando, com o irmão ou a mãe, né? Porque às vezes a gente fala sempre do homem, mas também existem muitas mulheres que abusam de criança. Muitas mulheres. Então a gente precisa dar para os nossos filhos essas opções de como ele aproximar. Que seja ele escrevendo, que seja através de um desenho, que seja através de uma denúncia, ele precisa se sentir confortável para conversar. E esse diálogo familiar faz toda a diferença. Ok. E a gente tinha uma coisa, tinha conversado em off aqui sobre orientação Pipo e Fifi, é isso? Isso. Você quer falar sobre isso ou não? Esse Pipo e Fifi, ele é um livro, é uma cartilha, né, que fala sobre o toque do sim e o toque do não, que é uma das maneiras que os pais têm de educar os filhos sobre essa questão. Qual parte do seu corpo pode ser tocada, que a gente fala que é o toque do sim, e qual parte que não deve ser tocada, que é o toque do não. E que se alguém vier tocar, você tem que falar não, não, aqui não. Eu até gravei um vídeo, uma história lá no meu canal da Tia Liviana, no YouTube, contando essa história. O toque do sim e o toque do não. Que a criança precisa se defender. Sim. Pois já pode falar do seu canal, então, de uma vez. Aproveita o gancho. Aproveita o gancho, né? Nós trabalhamos com educação de filhos, né? Temos um canal da Tia Liviana, que é Orientando Pais, Educando Filhos. E no canal nós contamos histórias para as crianças, histórias bíblicas e histórias seculares. Temos também atividades de orientações na área educacional para as crianças e para os pais. E também temos o Instagram do Tia Liviana, que tem dicas de educação e dicas de atividades que os pais podem acessar para se instruir e instruir os seus filhos. E lá tem essa história do toque do sim e do não, sobre esse livro do Pipo e Fifi, que é muito interessante. Todo pai, toda mãe tem que sentar e assistir com o seu filho e ensinar para ele como ele se defender do seu corpo através do toque do sim e do toque do não. Ok, então tá feito aí a divulgação, canal da Tia Eniviana. Ainda, vamos lá agora, vamos pegar o gancho para... vou fazer aquela brincadeira, vamos fazer aquela mensagem subliminar em cima dos nossos telespectadores. Então, Tia Eni, qual o papel da igreja no combate ao abuso sexual infanto-juvenil? Olha, o papel da igreja é ajudar nessa orientação aos pais e abrir espaço, né? A igreja precisa entender que ela abre portas para o conhecimento, com palestras, com vídeos, com orientações aos pais e aos adolescentes e às crianças também, através de histórias. Então, a igreja ela precisa entrar, ela precisa saber que na igreja também precisa se falar, né? Instruir os líderes, até esse olhar, porque às vezes a criança dentro da igreja, às vezes a gente fala, mas está dentro da igreja, ela pode estar dando alguns sinais que está sofrendo algum tipo de abuso. E ela vai sentir confortável com a tia da igreja, às vezes na sala, de falar. Então, o educador que trabalha com a criança também na igreja precisa ser orientado para observar essa mudança de comportamento e aí chamar os pais para conversar. Então, a igreja ela abre para a sociedade e trazendo essas informações, essas instruções, orientando. Né? A gente precisa tirar esse tabu que na igreja não pode falar sobre isso. Na igreja deve se falar sobre isso e deve orientar os pais e os adolescentes e as crianças. Ok. Rosiane, num caso de uma pessoa suspeita ou numa confirmação de abuso, como deve se proceder? Sim, nós temos vários canais, né, de denúncias para que as pessoas possam fazer até mesmo de forma anônima.
Às vezes as pessoas pensam assim, eu não quero me envolver, né? Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que pode ser feito de forma gratuita. Você precisa saber só o nome, né, da vítima e o endereço para você estar passando, mais nada além disso. Eles vão te fornecer um protocolo de atendimento, onde você pode fazer o acompanhamento, né? Quando essa denúncia chega no Disque 100, ela vai encaminhar para o município daquela criança. Se for de Ipatinga, vai ser encaminhado para o Conselho Tutelar da nossa cidade, vai ser encaminhado para a Polícia Civil também da nossa cidade. E aí eles vão dar prosseguimento a essa averiguação, né? Nós temos o Conselho Tutelar, que é o órgão responsável aí na proteção das crianças e adolescentes. Você pode também fazer essa denúncia no Conselho Tutelar da sua cidade, de forma gratuita também e anônima, né? Nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, esses são os canais de denúncias. E só reforçando aqui, de forma bem rápida, em Ipatinga foi feito um diagnóstico em relação às crianças e adolescentes, violações, né, em relação às crianças e adolescentes, no ano de 2017, e esse diagnóstico trouxe, né, 35 casos de gravidez precoce com meninas entre 8 e 14 anos e 188 casos entre adolescentes de 15 a 17 anos. E um dado também da Polícia Civil, a Ipatinga é a terceira cidade com mais ocorrências registradas por violência sexual desde 2015. Então, está pertinho da gente, a gente precisa de atentar mesmo e denunciar. Mesmo se você não tiver certeza, em caso de suspeita, pode denunciar que vai ser averiguado. Ok. Nosso tempo está acabando. É uma pena. Nós vamos nele outra vez, né? Em um outro momento. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação de vocês. Ainda não estou acostumado com esse negócio, né? Então a gente usa esses termos, presença. Eu queria agradecer a participação de vocês e vou dar um minutinho para cada uma fazer suas considerações finais. Tieni, pode falar para nós. Eu agradeço, né, a participação e deixo para os pais e educadores. Tenham um olhar diferenciado sobre as nossas crianças. Não banalize esse assunto, seja na igreja, seja na escola. O seu vizinho tem uma criança, tem um adolescente perto de você, tenha um olhar diferenciado para ele. Ame essa criança e ajude o máximo que você puder. Vamos salvar as nossas crianças, vamos ser luz na vida das nossas crianças, né? Fazer o que a Bíblia diz, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, nós vamos abençoar, resgatar, proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, abençoando a todos. Ok. Rosiane, suas considerações finais? Sim, eu também quero agradecer por essa oportunidade, né, de trazer um tema tão complexo e ao mesmo tempo tão importante e fazer um apelo a todos os nossos ouvintes, né? Sabendo de algum caso, ou mesmo se não tiver confirmação, denuncie. A denúncia é a única forma mais segura e correta de impedir que o abusador continue a praticar os seus atos. Então, vamos denunciar, mesmo se tiver certeza ou não, se for suspeita, porque é uma forma da gente proteger, né, e evitar que aquela criança fique no ciclo dessa violência. Então, o nosso silêncio nos torna cúmplice, né? Então, teu silêncio te torna cúmplice. Denuncie, Disque 100. Ok. Nós agradecemos a participação de vocês aqui no programa. E as portas da TV estão abertas, né? Esse assunto é um assunto vasto, nós vamos ter que falar nesse assunto em outros momentos, tá? Então, já temos vocês para a gente conversar sobre esse assunto. E eu queria agradecer
aos nossos telespectadores, a audiência, tá? A participação de vocês, e aguardamos vocês no nosso próximo programa, na próxima quinta-feira. Se Jesus permitir, se Ele não voltar até lá, nós estaremos aqui trazendo mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua família, para a sua vida, tá? Todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz. Até a próxima semana. Tchau.